Certo, pessoal. Agora tem aquilo que eu estava falando, que se eu quiser, eu vou clicar Shift A aqui, fazer mais um cubo, e arrastar um pouquinho para frente. Eu tô com o Snap ligado aqui. Vou pôr ele mais ou menos aqui e vou pôr o cubo vermelho ali para pro lado. Esse aqui seria outro inimigo aqui do nosso player. Inclusive eu vou renomear agora, em vez de Cube, vou pôr Player. E aqui, só voltando aqui para o vermelho, é no vermelho? Não, é no nosso player mesmo. Voltando aqui no nosso player, a gente consegue ver que tem aquela mensagem de 10. Eu vou tirar porque não precisava da mensagem. Então aqui nesse outro, apertando o Home, eu consigo deixar tudo visível aqui. Eu vou criar um script também, só que não vai ser um component igual antes. Eu vou criar aqui text editor, um maisinho, e aqui tanto faz o nome, vai ser um script de Python que ele tem ele vai se aproveitar do Logic Brick para funcionar da seguinte maneira: a gente tem vários inimigos na cena, mas o player a gente só tem um. Então, se o player colidir com o inimigo, é a mesma coisa que o inimigo colidir com o player. Por quê? Porque daí eu consigo reaproveitar o código de maneira mais simples. Em cada inimigo, eu coloco para ele executar aquele código. E no player eu não preciso de código nenhum para ele atualizar o HP dele. Já vai ficar bem simples isso. Então, em vez de criar um component, eu vou criar aqui um script mais simples mesmo. Mais simples, que eu quero dizer que não vai ter a classe, etc e tal ali. Eu vou chamar de dano aqui. Pode ser dano.py ou só dano mesmo. Ele vai reconhecer como um script Python. Então, vou pôr ali import bge. E daí aqui eu vou colocar para ele pegar o meu on. Que é isso? bge.logic.owner, que é quem possui o script. Aqui a gente consegue na API ver essa referência aqui, get current controller e depois owner, primeira coisa ali que aparece. Então eu já estava esquecendo de pegar o controlador aqui, que é esse aqui. Vou dar até um Ctrl C aqui, Ctrl V. Deixa o comentário aqui, né? Então esse aqui é o meu objeto ali, que seria esse aqui, o cube.002. Até se eu apertar aqui e der um print e colocar aqui obj.name, ele vai colocar aqui o .002. Vamos pôr o nome mais, vou pôr aqui bem grande, inimigo, certo? E agora vamos rodar esse script chamado dano. Então home aqui ficou bem grande, always Python, e aqui eu vou escolher aquele script ali. Então se eu pôr os 3 pontinhos, ele vai rodar todos os frames. Então se eu der um P, eu tenho que estar com o meu console aberto. Tá. Se eu der um P aqui, a gente vai ver que ele está printando o nome ali, inimigo. Quer dizer que eu consegui pegar quem possui esse script, o owner, né? Certo? Então, o que eu quero? Eu quero criar aqui uma variável que seria
a quantidade de dano que o meu player deve perder. Vou chamar de dano vai ficar repetitivo, né? Vou chamar de perdeu aqui, só para ficar diferente. Então aqui ele vai perder, sei lá, 5,4. Então perdeu de 5,4. Agora eu preciso também pegar a minha cena. A cena ali no UpBGE, se vocês forem lá na API, que eu já me perdi aonde está você, API. Aqui, ó. A minha cena. Aqui são os objetos do Blender. Game Object. E daí tem aqui a cena. Então a cena é Get Current Scene, é a cena que está rodando no jogo, certo? Então ela tem todos os objetos que tem na cena. Então é o seguinte, eu vou pegar minha cena, Get Current Scene, só que tem que ter o BGE.logic, né? BGE.logic, né? Get Current Scene. Então eu vou pegar a minha cena e eu vou ver se o meu player aqui, né? Player faz parte da cena, mas ele faz, então não preciso verificar, né? Mas eu posso verificar, é uma boa prática, né? Tipo, if player in, né? Em cena. Então, se tiver o player na minha cena, então eu quero que o cena.objects scene objects, daí aqui eu coloco o nome, então que seria o meu player, né? Player. Agora então eu quero pegar o meu player, então aqui é o player recebe, aqui é entre parênteses também. Então, existe um player na minha cena? Existe. Então, eu vou pegar esse player. Então, aqui é o objeto player. E ali eu consigo, então, acessar as variáveis dele. Eu sei que ele tem o HP, né? Aqui eu consigo manipular a minha variável do meu player. Então, eu peguei o meu player, porque ele está na minha cena, e eu vou fazer o que? Pegar o meu próprio HP e reduzir a quantidade do dano do meu on ali, do meu perdeu, né? Então, menos count objeto perdeu. E aqui eu vou só dar um cifrão aqui, sustenido, para deixar em comentário. Então, existe um player na minha cena? Sim, a gente já sabe que existe. Mas ele vai entrar aqui só se realmente existir. Então, eu pego esse player, faço uma variável que realmente tem o player e consegue acessar os métodos, as variáveis do player. Então, ele pega esse objeto da cena e daí a gente consegue acessar a variável HP dele para subtrair o perdeu ali, certo? Então agora o que vai acontecer? Em vez de eu pôr um always e sempre rodar isso daqui, que daí o meu player nunca ia parar, né, de perder HP, eu vou pôr uma colisão. Daí aqui eu preciso de uma propriedade. Então vou pôr uma nova propriedade aqui. O meu player tem uma propriedade chamada player. Tanto faz aqui.
Então, quando ele colidir com a propriedade do player, ele vai fazer o quê? Ele vai rodar esse script. Toda vez que ele colidir com o player, ele roda o script. Sempre que ele roda o script, ele subtrai aquilo ali. Então aqui, a gente vai lá e deve ter dado algum erro. Vamos consultar o console. Line 1968. Screencast. Tá um pouquinho estranho isso aqui. Então, esse menos esse. Vamos ver se tá com a. Por um tap também, mas não vai resolver, né? A gente precisa acessar esse daqui. CPlayer em cena BGE getGrid scene. O objeto é o meu Owner aqui. Então eu vou dar uma quebradinha no vídeo aqui, já resolvo, já digo qual que foi a solução.